O Homem-Aranha é um dos heróis que ganharam mais versões nos últimos 26 anos. Desde os anos 2000, você consegue puxar da cabeça pelo menos umas 5 versões do personagem se contar animação, filme e jogo. E mesmo com tanta gente mexendo nele, a essência de quem ele é tenta aparecer pelo menos intacta. Um garoto que recebe o poder de uma aranha geneticamente modificada que acaba criando outro tipo de criatura ao somar o seu DNA ao dele. Parece meio fantasioso, né? Bom, levando em consideração que é mais fácil a pessoa morrer de contaminação radioativa do que sair por aí pendurando em teia, a ideia do Stan Lee ganhou um mundo e fez o que ninguém esperava que acontecesse. Ela deu certo, e com muita gente. E nessa semana estreou mais um capítulo dessa saga que atravessa os anos tentando entregar uma história à altura do Peter Parker. Dessa vez com o Peter sozinho numa cidade que não lembra mais dele. Só que se a gente for honesto, essa cidade meio que nunca gostou dele, né? Então, sim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Homem-Aranha. Eu acho que não preciso ficar contando a origem do personagem, visto que ele é um dos heróis mais conhecidos do mundo. Mas verdade seja dita, embora o Peter seja mundialmente conhecido, poucas pessoas têm uma ligação tão forte com ele quanto dizem ter. Virou moda ficar falando que acompanha os heróis desde a infância e que se incomoda com as mudanças que eles sofrem ao longo dos anos, porque ele era assim, assado lá no passado. Mas quem realmente parava para comprar revista nos anos 2000 para lembrar de fato quem eram os heróis daquela época? A prova viva disso é o universo que a Marvel mesmo construiu, onde a maior parte dos heróis dos filmes eram personagem B e C dos quadrinhos. Homem de Ferro, Capitão América e até o Thor podiam ser conhecidos, mas estavam muito aquém dos gigantes da DC. E mesmo assim, estouraram nos cinemas, e formaram uma linha de frente tão forte que essa mesma DC não conseguiu acompanhar. Mas com o Homem-Aranha, a história era outra. Quando esses heróis ainda estavam sendo apresentados para a maioria das pessoas, ele já estava estabelecido há décadas, ao ponto de esses mesmos heróis fazerem ponta nas obras dele na esperança de serem conhecidos por alguém. Se você lembra da animação dos anos 90, vai perceber que os heróis que eu citei apareciam vez ou outra por lá, dado o tamanho que a série atingiu. Era ali que valia a pena aparecer. E aí você tem um contraste engraçado. Fora das telas, o Homem-Aranha é amado há mais de 60 anos. Vende brinquedo, enche cinema, estampa mochila de criança. Ai meu Deus, mochila de criança? E curiosamente, o cara mais amado aqui é o mais odiado dentro da própria história. Quando os filmes vieram, o impacto não poderia ter sido outro. Finalmente veríamos o Teioso nas telas do cinema, pulando de prédio em prédio, soltando teia, fazendo acrobacia e sendo interpretado por adolescentes de 35 a 40 anos. Bom, se a gente comparar isso com a galera dos anos 90, até que faz sentido, né? A primeira trilogia do Sam Raimi é bem estimada pelo público, e com razão. O primeiro filme tem toda a pegada nostálgica de aprender a lidar com as consequências das próprias ações. E o segundo carrega o dilema de se tornar uma pessoa melhor com todo o esforço que possui. Porque se você não percebeu, aquela dica do Dr. Octavius pro Peter, o seja melhor, é a discussão que o filme inteiro faz em torno do desenvolvimento dos personagens, e quem sabe, até do público. Mas tem uma coisa que o Raimi entendeu que quase ninguém comenta. Ele colocou um jornal inteiro trabalhando contra o herói. O Clarim do JJ Jameson não é piada de alívio cômico. É a instituição da cidade dedicada a convencer todo mundo que aquele rapaz de roupa vermelha e azul é uma ameaça pública. Todo dia, manchete atrás de manchete, e funciona. Sabe por quê? Porque a cidade compra. E é por isso que a cena do trem no segundo filme continua sendo lembrada mais de 20 anos depois. Aquele momento em que o passageiro pega um Peter no colo, vem o rosto de um moleque e resolve protegê-lo do Dr. Octopus, não emociona porque é bonito, emociona porque é raro. E é a única vez em 3 filmes que a cidade olha pra ele e vê uma pessoa. O resto do tempo, ela vê um problema. Aí veio a nova cara do Aranha, com o Andrew Garfield, provando novamente que a fase da adolescência te acompanha até os 40, num Peter mais descolado com pegada meio skatista. Essa adaptação é a que eu mais gosto, porque apesar de todo o estranhamento que causa ver um Peter descolado, a discussão em torno do herói aqui não fica só naquela coisa de amor dele com a Mary Jane, como é lá na trilogia anterior, sabe? Ela é expandida para uma pergunta maior. O que acontece com as pessoas ao redor quando a gente toma a decisão impossível? Esse Peter não perde só o tio por causa da negligência. Ele perde a conexão com a família, com os amigos e ainda tenta quebrar o vínculo que a Gwen tinha com a família dela, o que termina na morte do pai e mais tarde na morte da própria Gwen. E é curioso como esse filme entende uma coisa que a Bíblia diz há muito tempo e a gente insiste em esquecer: nenhum de nós vive para si mesmo. As decisões de Peter cobram um preço na conta dos outros, e o pecado nunca é um crime sem vítima. Só que reparem quem persegue esse Peter na tela. Não é o vilão,
é a polícia, é o Capitão Stacy, um homem bom, um pai de família, um sujeito que faz o trabalho dele direito e que passa o filme inteiro convencido de que o Homem-Aranha é um justiceiro mascarado que atrapalha a cidade. O cara não é corrupto nem burro, ele só olha pro Peter e enxerga um problema como todo mundo enxerga. O herói é caçado por gente decente que sinceramente acredita que ele é o vilão da história. E aí chegamos no Homem-Aranha do MCU. É engraçado como esse Homem-Aranha junta dois pontos fortes que os anteriores não tinham. O Peter finalmente parece um adolescente, já que o Tom Holland tinha a cara de menino mesmo nas primeiras aparições. E o Homem-Aranha dele é muito parecido com os dos quadrinhos, com piadas, os trejeitos, as atitudes e a imaturidade de início de carreira. Antes, cada um tinha seu lado. Um era muito bom Peter, mas não era um bom Homem-Aranha, e vice-versa. Aqui a gente tem os dois. Mas a história? Esse Peter tem um bilionário de padrinho, ganha um uniforme de presente, viaja para a Europa, é chamado para a Guerra dos Vingadores antes de terminar o ensino médio e recebe do Tony Stark uma herança que valia mais que o quarteirão inteiro onde ele foi criado. Ele é amado pela mídia, pelos colegas e pelos heróis. E foi aqui que o personagem murchou. O problema do terceiro filme foi se ancorar demais no produto que a Marvel estava desenvolvendo, sendo que ele tinha força suficiente para ficar de pé sozinho, sem essa âncora do Sr. Stark que o Peter fica gritando a cada 10 segundos. Mas o problema começou antes. Ele começou no momento em que tiraram do Peter a única coisa que sempre foi dele: a solidão de quem serve gente que não o quer por perto. E olha o preço que a Marvel teve que pagar para consertar isso. No fim do terceiro filme, o mundo inteiro esquece que o Peter existe. Ele fica sem amigos, sem namorada, sem tia, sem dinheiro, sem padrinho bilionário, alugando um quarto e costurando o próprio uniforme. E é desse ponto que o novo filme começa, com o Peter patrulhando sozinho uma cidade que não faz ideia de quem ele é. Levaram 4 filmes e um feitiço mágico para devolver o personagem ao lugar onde Stan Lee tinha colocado ele em 1962. Porque quando Stan Lee criou o personagem, uma das coisas que ele escolheu pro Peter foi a simplicidade, tornar o herói mais próximo possível da realidade do público que o acompanhava. Enquanto os outros heróis eram deuses ou tinham poder e fortuna fora do comum, ele era um garoto pobre que sofria bullying na escola, inteligente demais, incompreendido, apaixonado pela garota popular e feio. E quando ele ganha os poderes, a coisa não melhora. Ele continua sendo tudo isso, com a adição de que agora precisa vestir uma roupa colorida para ir sangrar pelos outros. Outros que no fim do dia nem o respeitam de verdade, que tentam fazer mal pra ele, porque acreditam que ele é só mais um oportunista de roupa extravagante e piada de mau gosto. Estou cansado, machucado e ainda por cima minha roupa rasgou. E o que eu ganhei nisso tudo? Nada. A vida nunca tem recompensas pra mim. Esse peso que o Stan Lee colocou em cima do personagem não é pra fazer dele um coitadinho, é pra aproximar ele da vida de um homem médio, que precisa cortar um dobrado, levantar cedo, sustentar uma família, servir de base pros filhos e ainda ser chamado de vilão por gente que não o conhece e quer o mal dele a todo custo. Pensa no sujeito que sai de casa às 5 da manhã, pega 2 ônibus, trabalha o dia inteiro, volta, ajuda com lição, dorme 6 horas e faz tudo de novo na segunda. Esse homem sustenta uma casa e uma cidade que, em troca, aprendeu a olhar pra ele com desconfiança. Ele é o culpado, presumido em qualquer discussão. Ele é o problema do país, dependendo de quem estiver falando. Ninguém escreve manchete elogiando ele, mas tem manchete pronta pro dia em que ele errar. Ele veste a roupa e vai, todo santo dia, sem plateia, sem trilha sonora e sem agradecimento. O Stan Lee escreveu isso em 1962, quando esse sujeito ainda era o herói da propaganda de margarina. 64 anos depois, ele é o vilão do horário nobre. Stan Lee não era só um gênio, ele era um profeta. Só que essa história não começou com ele. 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías descreveu um servo que viria, e o retrato que ele fez não era de um Deus de capa esvoaçante. Era isso, desprezado e rejeitado pelos homens. Alguém que carregaria o peso do mundo enquanto os outros olhavam para ele e o consideravam castigado, ferido e merecedor daquilo que sofria. Ele sangrava pelas pessoas, e as pessoas achavam que ele era o problema. Te lembra alguém de roupa colorida? O Peter Parker não é Cristo, e o Stan Lee não estava desenhando o Cristo. Ele é um tipo de ficção que aponta para lá sem querer, como um aspecto. E talvez seja por isso que o Homem-Aranha continue atravessando gerações com tanto zelo. Afinal, super-herói poderoso é o que não falta por aí. O que faz o Peter Parker permanecer tão amado não é a força que ele tem, mas a pessoa que ele escolhe ser. Ele pega ônibus, chega atrasado, faz conta pra pagar, perde gente que ama e vive tentando equilibrar responsabilidade grande demais pra alguém da idade dele. Mesmo assim, continua colocando a máscara e saindo pra servir pessoas que muitas vezes nem gostam dele. Apanha da vida de segunda a sexta. Sangra pela cidade no sábado e faz hora extra no domingo, quase sempre sem agradecimento. E até o apelido dele entrega isso, o amigo da vizinhança. O Evangelho usa a palavra muito parecida para responder a pergunta: quem é o meu próximo? A resposta de Jesus nunca foi quem mora do outro lado do mundo, e sim quem está perto de você. Aquela passagem de João que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós tem uma paráfrase em inglês
que aproxima o sentido ainda mais disso. O Verbo se fez carne e se mudou para nossa vizinhança. Deus não ficou observando a humanidade de uma torre distante. Ele desceu, morou na rua, comeu com as pessoas erradas, curou quem ninguém queria tocar, e foi chamado de blasfemo, de bêbado, de amigo de pecadores, de endemoniado. Morreu entre dois criminosos, contado com os transgressores, condenado pela mesma cidade que ele tinha vindo salvar. O homem que sangra pelos outros é chamado de vilão por eles não é invenção de Stan Lee. É o retrato mais antigo que a gente tem de Deus entre os homens. A diferença é que o Peter salva Nova York, Cristo veio salvar o mundo. Então não, Stan Lee não estava profetizando o Messias. Ele estava escrevendo um herói de quadrinhos, e escreveu um dos maiores de todos. Mas talvez a razão de esse garoto pobre, cansado e vestido de herói continuar emocionando tanta gente seja outra. Sem perceber, ele encontrou uma verdade que o Evangelho proclama há 2000 anos. A verdadeira grandeza não pertence a quem domina os outros, mas a quem escolhe servir. E quem escolhe servir quase sempre paga por isso. Porque o homem comum, aquele que acorda cedo, trabalha duro, sustenta a família e muitas vezes sente que ninguém percebe o esforço dele, não tem um Deus olhando para ele de longe. Tem um Deus que foi tratado exatamente como ele é tratado e que resolveu morar na sua vizinhança. Bom, se você gostou desse vídeo, nos ajuda a alcançar mais pessoas compartilhando com alguém que você conhece. Se quiser nos ajudar mais diretamente, tem um Pix aqui na descrição e ele estará aparecendo na tela agora. Qualquer valor é bem-vindo. Quem ajudar será agradecido no fim de cada vídeo. É isso, até a próxima.